Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa plataforma Cobrança na Prática. É um grande prestígio para mim estar aqui com vocês mais uma vez, trazendo temas que trazem não só dúvidas, curiosidades, esclarecimento e também alguns estudos, né, na prática para você que pretende montar o seu escritório financeiro ou pretende atuar na área financeira de forma autônoma como profissional, ou também para você que é um executivo, você trabalha, está em carreira na sua empresa e você quer aprimorar cada vez mais a qualidade dos seus serviços junto à empresa, à organização que você está aí como responsável, tá ok? Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que todos, a princípio, já conhecem, no entanto, na prática, né, ainda tem muitas dúvidas, que é a confissão de dívida, tá? E o processo de novação. Aparentemente, parece um instrumento, né, pelo seu título, contrato de confissão de dívida, algo fácil e de, digamos assim, de exigibilidade comum perante ao Poder Judiciário. Mas não se engane. Infelizmente ou felizmente para alguns, tá? O Poder Judiciário faz algumas distinções na prática, primeiro, da realização desse processo de confissão de dívida, segundo, né, diferindo aquilo que é contrato de financiamento, que seria de fomento mercantil, e crédito consumidor ou crédito empresarial. Ok? Então é muito importante a gente já definir esses passos para que você aí saiba se encaixar no seu dia a dia, né? Na sua função, como você está na empresa ou como você presta serviço à empresa, né? Quem é o seu cliente, ou se você tem um escritório e pretende atuar, né? É muito importante que você tenha os seus pés, né, bem firmes no chão, para que possa dar uma boa consultoria aos seus clientes e, ao mesmo tempo, na prática, conseguir ter bons instrumentos que são inquebráveis dentro do ponto de vista, tá ok? Ponto de vista jurídico, é lógico. Agora, é muito importante, então, a gente fazer essa qualificação, tá ok? Desses assuntos. Então, primeiro, se você pretende ou presta serviço, você está numa carreira bancária no departamento financeiro, você tem que entender, tá, que o Poder Judiciário, em primeiro lugar, tá, ele tem dentro da sua análise, né, isso com relação à forma de se processar, ingressar com um processo judicial e, ao mesmo tempo, né, o comportamento do juiz na holística da natureza dessa relação, né, é saber, primeiramente, né, distinguindo na lei, e existe essa distinção, tá, entre dívidas oriundas de empréstimo, de financiamento, e aí podemos incluir cheque especial, cartão de crédito, tá? Que são, lógico, uma forma de endividamento, mas ao mesmo tempo, tá, não tem uma contrapartida de um fornecimento ou uma prestação de serviço, tá ok? Então, primeiramente, é importante que vocês saibam isso. E para aqueles que estão no banco, tá, é muito importante também vocês não confundirem a prestação de serviço do banco com um empréstimo, tá ok? Não que o banco não preste serviço. Sim, ele presta serviço quando, né, ele fornece aí uma conta corrente, onde o cliente lá vai utilizar dessa contabilidade financeira. Quando a gente fala de empréstimo, o banco nesse momento ele não está prestando um serviço, tá ok? Quando ele está fazendo essa operação de intermediação a juros, tá? Ele está cumprindo a obrigação dele junto ao Banco Central, tá? Não se esqueça que a função do banco é fomentar a economia, tá? E não o contrário, como muitos bancários ou muitos bancos se colocam, como se ele fosse, né, não fosse obrigado a fazer isso e estaria, né, entre aspas, quebrando o galho do cliente que necessita do crédito. Não, é o contrário. Ele está lá, essa é a primeira função do banco, tá? A obrigação do banco é injetar dinheiro na economia e, através dessas operações, tá? Lógico, sempre registradas ao Banco Central, o banco pode auferir o seu ganho, que muitos, né, dentro do dialeto bancário, nós chamamos de spread, né, que é o ganho, é os juros do banco, onde o banco pode faturar aquilo e
contabilizar como receita, tá? E lucro da agência ou da instituição financeira, tá bom? Então, dentro dessa situação, nós temos que entender que o contrato primeiro, tá, de financiamento, o contrato de cheque especial, o contrato do cartão de crédito ou mesmo, né, a conta corrente a descoberto, que também tem um contrato, tá? Quando você abre uma conta corrente, você assina um contrato, lá prevê também, né, dentro das cláusulas contratuais, que se você, né, deixar sua conta sem saldo e a descoberto, tá, o banco pode exigir isso. Essa primeira modalidade, tá ok? Que nós entendemos como contrato primeiro, tá? Essa natureza ela não é uma confissão de dívida, tá certo? Ela apenas apresenta e estabelece entre ambas as partes obrigações e direitos, tá ok? Tanto do banco quanto para o correntista, tá? Nesse sentido, ou, né, o devedor financiador sobre aquilo que está se utilizando. E lógico, a finalidade é dinheiro, tá? E o Poder Judiciário vê de uma forma diferente, tá ok? Não existe aquela relação, tá, de prestação de serviço nessa operação, tá bom? Então, dentro dessa holística, quando, tá, o cliente inadimple e por uma incapacidade financeira, ou às vezes conveniência, ou até uma certa esperteza, ele tenta não pagar esse empréstimo, tá? O banco, né, tradicional, ele precisa fazer um trabalho primeiro interno, tá ok? Antigamente se iniciava com o gerente da agência que tentava fazer aquele tratamento com o cliente. Não conseguindo isso, isso seria para uma empresa terceira. Hoje em dia, os bancos acabam subcontratando terceiros, que são essas empresas de call center, né, que se intitulam empresas de cobrança, tá? Por que empresas terceirizadas? Porque mesmo encaminhando, né, os dados dessa pessoa endividada para a empresa de call center, que é de cobrança, essa empresa ainda, né, liga e se comporta com atendimento como se fosse o próprio banco, primeiro chamando endividado de cliente, ok? Isso já nós temos um vídeo aí, se você não assistiu ainda, veja lá sobre a questão de terceirização, assessoria e consultoria, tá bom? Mas voltando, essa empresa de cobrança, tá, feita, né, esse tratamento fora, lógico, ela vai tentar trazer de volta o inadimplido para o acordo, tá? Ou, se ela não conseguir, aí sim vai para uma empresa de consultoria e assessoria jurídica. Nesse caso, os bancos tiram da plataforma de call center e encaminham para o escritório de advocacia. Se esse grupo, né, se essa empresa de call center não possuir uma esfera jurídica, né, advogados contratados dentro dessa empresa, tá ok? É muito comum os bancos não utilizarem um call center para isso, tá? Eles fazem isso propositalmente até para sensibilizar aí os seus inadimplentes, né, sobre essa tratativa. E lógico, o endividado ele passa por todas essas fases, né? O tratamento interno do banco, o call center e depois o escritório de advocacia. Então, essas etapas já atingem o psicológico do endividado, né? E a cada etapa extrai-se um índice rentável para o banco. Agora, veja bem, quando o devedor de contrato, tá? Nesse caso, tá? De financiamento, de empréstimo, ele inadimple, quando feito na agência, tá? A própria agência bancária vai produzir um acordo 2. Esse acordo 2, feito na agência, tá, muitas vezes, tá, não é a confissão de dívida. Geralmente é muito comum o gerente do banco criar uma segunda linha de crédito, tá ok? Para que ele venha a quitar o acordo 1. Isso não é a forma correta de se fazer, tá ok? Você gera um segundo crédito para quitar a primeira. Na verdade, tá, ele não é nem muito ético, nem para o banco, porque de certa forma você está trapaceando, né, a organização que você trabalha, né, uma vez que esse cliente inadimplente ele tem que fazer o processo de confissão dessa dívida e não um segundo crédito para quitar o crédito 1, ok? Agora, mas a gente já sabe que isso acontece. A segunda situação é quando o gerente do banco, da agência, acaba fazendo um processo, tá, que nós chamamos de novação. E o que é correto é fazer a confissão de dívida, tá, ok? Olha o nome, confissão de dívida. Essa confissão de dívida pode ser feita na agência bancária, ou, nesse caso, direcionado ao call center, tá? Que faz essa cobrança terceirizada,
também poderá fazer lá a confissão de dívida dentro dessa plataforma. E ao final, digamos que ele passe e não faça, não realize, não confesse a dívida nem na agência e nem no call center, ele vai para o escritório de advocacia, que também, antes de ingressar com a ação judicial, ele vai fazer um tratamento lá, e tratamento extrajudicial, né, de cobrança extrajudicial. E, nesse caso, se o devedor, né, estiver, né, satisfeito com as propostas ou pela oportunidade, ele ainda pode confessar dívida no escritório de advocacia. Se ele não fizer isso, né, é óbvio que o escritório vai ingressar com uma ação, tá? Nesse caso, uma ação de cobrança sobre o contrato de empréstimo e, em juízo, tá? Através dos passos na justiça, primeiramente o juiz, né, ao olhar aquele processo, ele vai verificar quem são os devedores e quem são os avalistas. Tá? E aí começa a distinção sobre o contrato de fomento. Grave aí bem na mente de vocês. Né? Avalista. O avalista, ele é o garantidor da operação bancária. Tá, ok? Isso quer dizer o quê? É uma segunda pessoa relacionada, tá, à amizade ou à família do devedor, né, onde, no momento de interesse na agência, quando ele quer o empréstimo, né, o banco só vai emprestar o dinheiro quando ele apresentar alguém, né, do relacionamento dele que tenha renda suficiente para garantir aquele empréstimo, tá ok? Então, a confissão de dívida bancária sempre vem calcionada com um avalista, tá ok? São raras operações que não possuem avalista. Por exemplo, o cheque especial não possui avalista, tá? O cartão de crédito muitas vezes não possui avalista, tá ok? E alguns outros empréstimos, tá, feitos diretamente com concessionários de veículos, de motocicletas e outras, tá ok? Podem ser dispensadas porque no lugar do avalista muitas vezes vai o bem adquirido, que fica em nome do banco, da instituição financeira, e portanto o banco é que decide dispensar ou não o avalista. Mas é muito comum, né, num processo judicial, né, de empréstimo existir lá a personalidade do avalista. É lógico que o banco, nesse sentido, né, ele já aponta no processo de quem são essas pessoas, tá ok? E é pessoa física muitas vezes, tá? O avalista, né, na operação bancária não entra pessoa jurídica, e sim pessoas físicas. Por outro lado, né, ao ingressar com essa ação, né, o juiz, de acordo com o que é recomendado na lei, ele vai promover uma ação, aliás, uma audiência de conciliação. Essa audiência de conciliação, né, satisfeito também, né, entre as partes nessa audiência, não necessariamente o juiz pode estar presente, ele pode nomear um representante, né, um funcionário, um assessor dele, para poder fazer essa mediação, essa conciliação nessa audiência, né? E feito um acordo, né, nessa audiência de conciliação, né, ele tem esse acordo, tá, um entendimento como acordo judicial, que também pode ser entendido como se fosse uma confissão de dívida também, tá ok? E o que muda para você, né, que está tentando entender esse processo? Em primeiro momento, né, quando feito na empresa de cobrança, quando feito no escritório de advocacia ou em audiência, tá? Segundo a holística de muitos juízes, tá? Foi satisfeitos os direitos da parte contrária, nesse caso, o devedor, tá ok? Quando satisfeito, tá, a parte contrária, dentro dos direitos que assiste o devedor, tá, o juiz entende que uma vez aceito, tá, aquela dívida com juros ou com até atualização a presente data dessa negociação, tá, aquilo para ele não é mais passível de discussão. Ou seja, se você tem uma dívida anterior e você confessa a dívida, tá, ou você em uma audiência entra em um acordo judicial, doravante, daí para diante, tá, o Poder Judiciário não mais quer discutir o que compõe essa dívida confessada. Isso com relação aos bancos. No entanto, tá, dentro de um ponto de vista da maioria das varas cíveis, tá, quando feito na agência ou quando feito em algum escritório de call center ou também de advocacia, tá,
Quando esse devedor está numa fase judicial, tá, da execução dessa dívida, muitas vezes o advogado de defesa, tá, ele entra, né, tentando discutir no processo ou nessa defesa um juros abusivo, tá ok? Esse juros abusivo, ele tem prevenção no Código do Consumidor. Neste caso, o devedor, tá, financiado pelo banco, ele é consumidor caracterizado da agência ou da instituição bancária e, portanto, tá, muitas vezes, quando isso é permitido por um juiz da vara de direito, sim, ele vai querer olhar aquilo que compõe a confissão de dívida, exceto aquele acordo feito na frente dele na forma judicial. Quando feito no fórum, tá, em processo judicial, não se discute mais, mas quando feito em escritórios de call center, ou advocacia, ou até mesmo na agência, ainda é passível de discussão. Por quê? Lembre-se, no começo do vídeo existe uma distinção sobre o crédito. Para todos que saibam ou para aqueles que não saibam, tá? O banco, na aplicação matemática dos seus juros na forma de empréstimo, ele faz algo que ele não é ilegal, mas ele não é bem visto pelo Poder Judiciário porque ele fere uma Constituição, tá, federal, ou seja, aquilo que está na nossa lei maior, né, onde o cálculo de juros, tá, previsto no nosso país não pode ser capitalizado, que nós chamamos de juros sobre juros mais o principal, tá? Deve, ou pelo menos recomenda-se a Constituição, que deve ser feita uma aplicação de juros simples, que é aquele mesmo juros que o banco remunera os seus clientes quando aplicam na poupança ou quando aplicam num fundo, ou enfim, né, numa aplicação de CDB, né, uma carta de crédito, ok? Lembrando que o banco age dessa forma, né? Quando ele vai remunerar o cliente dele, ele aplica juros simples, que é o percentual de juros sobre o valor aplicado. No mês seguinte, a mesma coisa, o percentual de juros sobre o valor aplicado, nunca somando juros, somente o principal. No caso dos juros compostos, o contrário. O banco incorpora aqueles juros do mês anterior como dívida e aplica o percentual de juros em cima. Isso quer dizer que ele leva uma projeção, né, matemática, né, uma PG matemática ou um delta, né, que vai fazendo uma elevação exponencial dessa dívida. E o juiz, né, ou o Poder Judiciário, ele já sabe que o banco opera dessa forma. Então, muitas vezes, tá, quando o correntista, o cliente, alega que ele está pagando juros sobre juros, muitas vezes o banco quer olhar como foi feito esse processo de novação, que se chama, que é a confissão de dívida, ok? Então, a dívida bancária, ela tem esse comportamento. Eu não sei se você já ouviu falar, mas existem alguns escritórios de advocacia, tá? Ou até empresas que por trás têm seus advogados que fazem propaganda, né, para muitas pessoas não pagarem os juros abusivos de banco, porque está, né, essa empresa, né, ela tem provavelmente alguns processos, né, com precedente favorável, onde ele costumeiramente pega esses clientes com dívida de natureza bancária, né, e acabam, de acordo com essa prerrogativa da nossa Constituição, né, fazendo um impedimento dessa cobrança bancária e rediscutindo a taxa de juros. Então isso é um processo de confissão de dívida bancária, tá ok? Agora, o que é a confissão de dívida quando a gente fala da natureza consumidor, né, no mercado em que esse consumidor tem crédito através do comércio, da indústria ou até empresas de prestação de serviço? Também, tá, nós temos que entender, né, que o mesmo Código do Consumidor, tá, que assiste o cliente correntista do banco é o mesmo também que assiste esse consumidor nas relações de consumo, de prestação de serviço e também de comércio. Dentro desse ponto de vista, o que nós temos que entender? Né? Que a operação desses nichos, né, não possuem, né, taxa de juros embutida no valor dos preços
comercializados nos preços negociados, tá ok? Só relembrando um pouco a vocês, né? O banco, o ganho do banco, o faturamento do banco, o lucro do banco é baseado em cima do spread, que é os juros. Quando a gente fala de comércio, quando a gente fala de indústria, quando a gente fala de serviços, olha só, o lucro dessas empresas, tá, está entre o preço que ele adquire e o preço que ele revende, tá? Nesse caso do comércio. Ele compra a mercadoria de um distribuidor ou representante, coloca na loja, põe uma margem de lucro e vende para o consumidor. No caso da indústria, ele pega lá os insumos, tá? A matéria-prima, ele manufatura, coloca uma margem de lucro sobre a transformação da matéria-prima para o produto pronto e lá está o lucro da indústria. No caso do prestador de serviço, o que ele vai fazer? Ele vai calcular todos os custos de mão de obra que ele tem, né, para fazer acontecer aquele serviço, coloca um percentual de lucro sobre isso e presta o serviço com lucratividade. Não tem taxa de juros nisso, ok? Então, quando a gente trabalha com esses segmentos, tá? Primeiro que fica fácil o entendimento. E segundo, o processo de inovação, olha a palavra que eu repito todas as vezes, tá? É um entendimento, é até um apelido, né, nesse caso, que corre aí junto aos juristas e advogados. Por quê? Para aquele aluno que é de direito ou aquele que é advogado, sabe muito bem que esse apelido ele foi dado pelo esse processo de renovação de dívida. Ok? Então, dentro dessas relações comerciais, né, nós temos que entender que existem meios de pagamento. O que é meio de pagamento? Meio de pagamento é, depois que você adquire um produto ou um serviço, a primeira coisa que vem à cabeça é como é que eu vou pagar? Então, nós temos o pagamento em dinheiro à vista, nós temos o pagamento à vista através da conta bancária, e nesse caso hoje nós contamos com o Pix, nós contamos com um cheque, nós contamos com uma transferência bancária, com um Monted, com um DOC, ok? Existem várias formas de você transitar diretamente da sua conta para a adquirência do produto ou do serviço. E o que é mais comum, né? O boleto bancário, ok? Mas não podemos esquecer que muitas vezes o consumidor é uma empresa, né? E o valor agregado àquela comercialização ele é muito grande, né? Vamos imaginar uma carreta de 18 rodas, né? Qual o valor dos itens que estão lá dentro, um container, né? É óbvio que a empresa terá um faturamento, muitas vezes, apesar de muitos jovens hoje não saberem o que é isso, né? Nós temos aí a duplicata, tá? E essa duplicata, que é um título mercantil, tá? Baseado a ela ou muitas vezes uma nota promissória, tá? Ou uma nota de venda, é possível, tá? Essa empresa nesse sentido, ok? Gerar essa forma de pagamento, ok? Dentro dessa forma de pagamento, é óbvio, vai um boleto bancário, né, baseado nesse meio de pagamento para o cliente consumidor pagar, que pode ser pessoa física ou jurídica, ok? Vamos imaginar então um cheque devolvido, é um meio de pagamento. Ah, esqueci de falar também, existe o cartão de crédito, né? Muitas vezes as pessoas entendem que passar pelo cartão de crédito a conta já está quitada. Não é bem assim. Inclusive tem um vídeo aí para falar sobre inadimplência sobre meio de pagamento. E se inscreva para saber em detalhes o que eu estou explicando. Bom, de qualquer maneira você vai ter várias formas de pagamento. Digamos que seja uma delas, cheque devolvido, duplicata não paga, nota promissória vencida, boleto vencido, que mais? Estorno do cartão de crédito, ok? Uma devolução de TED ou de DOC, tudo isso é passível que nós chamamos de cobrança extrajudicial, ok? Essa conta, né, esse meio de pagamento não quitado, tá? A partir do prazo que nós temos que distinguir agora, fazendo aquele divisor de águas, tá? Com o processo bancário, quando a gente está falando aqui sobre consumidor, lembra-se daquilo que muitos consumidores têm na cabeça, que é o prazo de prescrição, que é de 5 anos. Isso também vale no caso da exigência do credor com relação a essas garantias, esses meios de pagamento, tá ok?
apesar de existir uma prevenção no Código do Consumidor, né, que aparentemente soa como uma benesse, um benefício ao credor, ao devedor, na verdade, né, ele é apenas uma prevenção que existe no Código para determinar ao consumidor, tá, aquilo que ele possivelmente poderá ser punido ou não sobre os órgãos de proteção de crédito. Mas vamos voltar à confissão de dívida. Digamos que seja um cheque devolvido, tá, próximo à prescrição. Pode faltar uma semana antes de prescrever. Se em algum momento, tá, o próprio credor, tá, conseguir sensibilizar esse devedor a uma confissão de dívida, tá? Essa confissão de dívida, esse novo instrumento que é um contrato, tá, que existem cláusulas de direitos, tá, para ambas as partes, mesmo sendo uma confissão de dívida, é um contrato de natureza bilateral, ele também vai passar por um processo daquilo que a gente chama de inovação, e realmente é. Por isso cabe esse apelido, porque uma dívida, né, de quase 5 anos, quando ela é renovada, né, lógico que esse valor será corrigido monetariamente, pode ser aplicado a mora, tá, prevista no Código do Consumidor para corrigir esse cálculo matemático, né, o valor da dívida no tempo, e uma vez esse endividado assinando esse novo contrato, confissão de dívida, tá, ok? Esse processo passará então ter validade a partir de hoje para mais 5 anos. Então observem, 5 anos já se decorreram, quase que completos, e aqui, quando feita uma confissão de dívida, com a data de hoje, ele terá também validade para mais 5 anos, tá ok? Então, tecnicamente, esse endividado ele tem uma dívida de 10 anos, tá? Na linha do tempo. Lá na frente, se ele não quitar, ela também poderá ser exigida na lei na forma de execução e não mais na forma de processo de cobrança ou de ação monitória. E aqui, dentro dessa etapa, né, feito por um escritório ou dentro internamente da empresa, tá ok? Pelos seus funcionários, esse processo de confissão de dívida, o Poder Judiciário entende como novação, né? Por quê? Porque está renovando essa dívida. Tá ok? Esse entendimento existe para ambos os lados. É óbvio que aqui agora, né, dentro desse processo de inovação, tanto feito aqui para iniciativa privada quanto também para bancos, tá ok? Eles vão exigir aí, nesse caso o banco, um avalista novo, uma nova garantia, como também aqui os escritórios vão pedir, nesse caso, um fiador. Olha só, a palavra muda de avalista para fiador. O fiador, tá, é a distinção dessa personalidade do modelo de operação. Na prática, tá ok? Tanto o avalista quanto o fiador, ele tem a mesma função dentro dessa relação, que é garantir o devedor principal, tá, que ele possui renda suficiente e também passará a ser coparticipante desta dívida, podendo inclusive ser cobrado, exigido, protestado e tudo aquilo como se fosse o próprio devedor. Tá? É óbvio que aqui na iniciativa privada, muito raramente esse crédito consumidor é exigido esse tipo de garantia. Agora, depende daquilo que é feito. Quando você fala de comércio, onde você vai comprar um celular ou algo assim, tá? Não se pede esse tipo de garantia, até porque não é comum se exigir isso. Agora, quando a gente se fala sobre um prestador de serviço, tá? É muito comum, né, existir essa prática. Por exemplo, nas relações locatícias, né, aluguel de imóvel. Tá? Não existe uma imobiliária que vai locar um imóvel sem pedir aí a garantia de um fiador, né, para caucionar aquilo que você pretende alugar. Tá bom? Então, só para vocês verem a distinção que o próprio Poder Judiciário faz sobre as modalidades de operações de crédito. Portanto, a característica do devedor não se altera, tanto para as operações bancárias quanto para a iniciativa privada. Frente a um juiz de direito ou Poder Judiciário, ele continua sendo devedor, ok? Então não acreditem nessa bobagem de cliente. Né? Quando se entra com o processo do contrato de financiamento, você não faz uma ação judicial contra um cliente, né? Você faz contra um devedor. Né? E assim o juiz trata o endividado. Também no crédito
consumidor ou no crédito empresarial, tá? A diferença do crédito empresarial, muitas vezes existe uma caução, sim, quando a gente está falando sobre um fabricante com seus representantes ou distribuidores, tá? Quando existe um valor agregado, e geralmente nessa transição entre empresas, sim, existem valores agregados, como uma carreta, como eu mencionei agora, né, com mercadorias dentro de um container. Muitas vezes a empresa, né, o fabricante ou essa empresa que está fazendo essa distribuição, essa representação, ela tem medo do seu parceiro e então ela pede uma garantia ou um contrato com um fiador, muitas vezes, e pode pedir, inclusive, algumas outras garantias que vão caucionar essa confissão de dívida, tá ok? Podem ser não só outros meios de pagamento garantidores, como cheques, como notas promissórias, duplicatas, ou até fisicamente, pedindo uma propriedade, um imóvel, tá? Que vai passar por uma hipoteca. Tá? O que é hipoteca? É uma forma de alienação desse imóvel, como também um veículo automotivo, uma motocicleta, um carro, tá? Ele vai passar por uma alienação fiduciária, tá? Ou uma restrição aí que nós chamamos de gravame, que é uma coisa aí do mundo moderno, né? Lá na delegacia de trânsito, né? Onde vai ter lá uma reserva, uma informação para o delegado de trânsito não permitir a transferência do bem sem antes falar com aquele que tem o direito de exigir aquele veículo, tá ok? Então, o processo de confissão de dívida, ele tem um entendimento, sim, de inovação, tanto para a instituição quanto para a iniciativa privada, porque você, na verdade, está fazendo uma mágica dentro desse tipo de modalidade de crédito, tá ok? Outra distinção que você precisa saber é que muitos contratos bancários, tá? Apesar de existir para o devedor uma prevenção no Código do Consumidor, o próprio contrato, pela sua natureza de empréstimo, nem sempre, tá ok? Nem sempre o Poder Judiciário, tá, dá à instituição financeira um prazo de 5 anos, tá? Existem vários contratos de financiamento que existe prazo prescricional inferior. Neste caso, tá, a boa parte desses contratos, tá, estão dentro de 3 anos. Isso quer dizer que o banco, nesse sentido, ele precisa agir rapidamente. Por isso que dever para um banco, a ação de cobrança ela é muito forte e muito rápida, porque o banco ele tem preocupação com esse crédito. Principalmente porque o valor principal tomado pelo devedor é um dinheiro que não é da instituição bancária. Tá? O banco apenas está pegando o dinheiro de algum correntista que depositou nesse banco, tá? E emprestando para aquele que precisa, que é o devedor, tá ok? Então, o que está em jogo não é apenas o ganho, o faturamento e os juros do banco, mas sim também o valor principal, onde o banco tem que indenizar e cobrir, tá, o correntista. Então, por conta disso, né, o banco acaba agindo rapidamente dentro dessas modalidades para não perder o direito de exigir na lei, tá ok? Por outro lado aqui, né, nós temos dentro do fornecimento, tá, nas relações comerciais e empresariais ou para o consumidor, tá, um prazo maior que é de 5 anos, tá ok? Aquele mesmo que o devedor entende que limpa o nome dele, né? Essa é a palavra, né? O ditado popular, que limpa o nome, suja nome, limpa nome dentro do prazo de 5 anos, tá ok? Então, para você que queria entender na prática o que é a confissão de dívida, é isso. Agora, vejamos. Quando você tem aqui, né? Nós chamamos de lastro, né? Aquilo que compõe a confissão de dívida, nesse caso, se for no comércio, a compra de um celular, né? Você tem aí uma nota fiscal, muitas vezes, um canhoto de recebimento desse produto, tá ok? Essa mercadoria. Isso, uma vez comprovado e confessado, tá? É quase que impossível o consumidor, tá? Através de um advogado, conseguir rediscutir essa confissão de dívida, porque a natureza possui um bem fornecido, tá ok? Se é uma prestação de serviço, por exemplo, uma prestação de serviço de seguro-saúde, locação de imóvel ou veículo, um contrato educacional, por exemplo, né, que seria uma prestação de serviço educacional ou qualquer outro tipo de prestação de serviço, tá? Apesar de muitas vezes o credor poder, né, auferir
né, um juros, uma correção de mora um pouco acima ou maior do que recomenda o Código do Consumidor, muitas vezes essa confissão de dívida ela é muito difícil de ser violada, né, ser rediscutida, exatamente porque o próprio juiz ou Poder Judiciário entende que, mais uma vez, né, comércio, indústria e serviço não tem ganho financeiro sobre operações de crédito ao consumidor empresarial, e sim margem de lucro. No caso dos bancos, é sempre discutível, porque o banco, primeiro, opera nas linhas de empréstimos com juros compostos. E segundo, muitas vezes, de acordo com a modalidade desses juros, tá, algumas instituições até abusam disso, tá, por responsabilidade do seu gerente ou às vezes por uma política interna mesmo da própria instituição. E esse abuso de juros, tá, pode ferir a nossa Constituição Federal e, nesse sentido, o juiz quer recalcular, sim, a natureza dessa dívida, tá ok? Então, contrato bancário é sempre discutível, mesmo na confissão de dívida. Contratos de confissão de dívida de natureza comércio, indústria e serviço dificilmente é discutido, a não ser da seguinte forma que eu vou dizer a você, tá bom? Poxa, Caio, mas existe uma forma ainda de se discutir? Existe. Para quem não assistiu ainda a todos os nossos vídeos, tá? Eu vou falar sobre essa questão aí em um dos vídeos, então vejam aí os vídeos gratuitos, eu sempre comento sobre isso e mais uma vez eu vou falar agora, tá? Quando você é um funcionário, tá? Você trabalha para o credor, você é gerente, você é diretor ou você é um simples auxiliar e que está fazendo esse processo de inovação, tá? E lá, por mais que você descreva corretamente o que o Código do Consumidor determina em termos de correção de mora, tá? Correção monetária e mora, você fez certinho de acordo com a lei, tá? Você faz o seu devedor, né, inadimplente, tá? A fazer a novação, ainda é passível de discussão, tá? Dependendo, muitas vezes, tá? De quem o fez. Isso quer dizer o quê? Quando feito dentro das dependências do próprio credor, tá? Muitas vezes, alguns juízes, e principalmente juízes da vara especial de pequenas causas, que seria o JEC, tá? Ou dentro das delegacias do PROCON, tá? Eles muitas vezes interpretam que não houve uma confissão de dívida, não houve uma novação, e sim uma mudança do meio de pagamento. Olha só que importante você saber. A mudança de meio de pagamento pode ser através de outro instrumento. Poxa, Caio, mas eu escrevi direitinho lá, né? Eu sou funcionário do credor, trabalho aqui no departamento de cobrança, né? A empresa que eu trabalho é um comércio que vende o telefone celular, né? A pessoa inadimpliu essa compra, tem canhoto, tem entrega tudo bonitinho. Na hora de fazer a confissão de dívida, eu respeitei os direitos dele, coloquei tudo que o Código do Consumidor manda, né, ou determina como razoável, né, ao direito do consumidor. Coloquei inclusive o título, confissão de dívida, e ele assinou espontaneamente isso. Mesmo assim, corro risco? Sim, porque você representa o credor. E quando o credor, tá, ele muda a forma de pagamento, o título em si, confissão de dívida, é discutível. Primeiro, o próprio consumidor ainda, dentro dessa relação, se a gente falar sobre Código Consumidor, pessoa física, nós temos aquilo que chama-se hipossuficiência na lei. O que é a hipossuficiência? Né? É a fragilidade, é o poder... é a falta de capacidade, a falta de poder frente a uma empresa, né, constituída, poderosa financeiramente e que tem uma assessoria jurídica, tá? Muitas vezes, através dos seus funcionários, pode atuar de forma persuasiva em cima do consumidor, daquele que tem desconhecimento da lei, tem baixa renda, não sabe buscar os seus direitos, tá? Ou alguém que possa assisti-lo, orientá-lo sobre esse novo negócio. E, portanto,
Muitas vezes, quando o consumidor, mesmo com a via da confissão de dívida, vai para um PROCON, que é uma delegacia de direito do consumidor, ou vai através das varas de pequena causa, né? Pequenas causas, muitas vezes ele consegue sim, através de um juiz de direito, tá? A possibilidade, primeiro, de anular ou anular essa confissão de dívida, essa novação. Segundo, rediscutir o que compõe essa confissão de dívida, pelo simples fato dela ter sido feita nas dependências do credor. Tá ok? Não adianta vocês criarem qualquer perfumaria, podemos dizer assim, ou alegações ou defesas, porque a natureza, né, onde ela foi feita, por si só, já permite um juiz querer discutir isso. E, lógico, ao tentar discutir se você não cumpriu aquilo que se recomenda ao direito do consumidor, possivelmente, tá? É possível, tá? Você ter a nulidade ou a anulação dessa confissão de dívida, entendendo sim o Poder Judiciário que você apenas mudou a forma de pagamento. Por exemplo, o que é mudar a forma de pagamento? Nesse primeiro momento, o consumidor comprou pelo cartão de crédito, tá ok? Então estava lá em 12 parcelas para pagar esse celular. E aí caiu, né, pelo menos 5 pagamentos, tá certo? Faltou 7. Nesse caso, e dentro dessas 7 parcelas foram estornadas pelo cartão de crédito, portanto, a empresa detectou que não houve esse pagamento, começou a fazer a cobrança, o funcionário da loja conseguiu fazer essa novação, confissão de dívida, o consumidor assinou novamente, e aí, ao invés de pagar pelo cartão de crédito, ele passou a pagar de outra forma, que é uma daquelas que eu falei para vocês, boleto bancário, Pix, cheque, enfim, outra modalidade. Tá? Mesmo que previsto no instrumento de confissão de dívida, tá vendo? Ele continua tendo meio de pagamento através dessa modalidade. E aí cabe ao juiz de direito que assiste o consumidor entender se essa natureza foi feita de forma isenta. E olha só a palavra, isenta. Se você trabalha para o credor, você é funcionário do credor, ou você é preposto, ou nesse caso, né, está sob ordem do credor, tá, e foi realizado dentro das dependências do credor, né, muitas vezes pode se caracterizar apenas a mudança do meio de pagamento, ok? Isso também pode acontecer com o banco, tá? Olha só que engraçado. Primeiro que as dívidas bancárias, todas elas sempre serão discutíveis por conta da aplicação do cálculo de juros. Segundo, quando feito na agência bancária pelo gerente, tá? Lembra-se, o gerente é um funcionário do banco, portanto, um funcionário do credor, nesse caso, instituição financeira. Quando feito pela agência bancária, muitas vezes, tá? Esse correntista, né, esse devedor inadimplente, buscando a delegacia do PROCON ou também o juizado de pequenas causas, terá também o acolhimento e entendimento dessa hipossuficiência, principalmente se tratando de uma rede bancária, né, onde os bancos são poderosíssimos a nível nacional. Isso quer dizer que o direito ele não vai ter a mesma holística de pé de igualdade entre credor e devedor, e sim o contrário. Tá? A hipossuficiência ela coloca o credor, tá, num baixo nível de credibilidade e coloca o consumidor nesse entendimento leigo, fraco, desorientado em uma situação acima de boa-fé. E essa natureza por si só é passível sim de anulação ou anulação do processo de novação, que nada mais é que a confissão de dívida. Poxa, Caio, mas então eu quero fazer, né? Estou aqui na sua plataforma da cobrança na prática, como é fazer um processo que, neste caso, seria inquebrável? Bom, tanto para o lado da instituição financeira como para o lado do consumidor, eu vou explicar agora. No primeiro momento, né? Se o banco ou instituição financeira não quer ser passível de quebra dessa confissão de dívida, simples, é só o banco não calcular juros compostos, e sim a juros simples. Agora, qual é o banco que quer fazer isso? Pois é, nenhum banco faz isso. Por quê? Porque esses juros compostos é o que dá mais lucratividade para o banco. Então, por si só, os bancos não o fazem, tá ok?
Agora, o que a agência bancária, né, as instituições financeiras acabam fazendo? Eles colocam na plataforma do call center aquilo que se chama feirão, né, ou descontão para o correntista. E aquele leigo correntista, o que ele acaba fazendo? É lógico que quando você financia e pega dinheiro emprestado com uma instituição financeira, o banco calcula essas prestações futuras a vencer com uma taxa de juros embutida, já com cálculo composto. Isso quer dizer o seguinte, digamos que você tem um contrato de 36 meses, você pagou 12 e inadimpliu 12, e tem 12 ainda a se vencer. O que o banco faz? Se você não for bem orientado, né, nessa composição de dívida você vai pagar juros futuros que ainda não decorreram. E isso quer dizer o quê? Que o banco vai ter lucro sobre prestações futuras e isso vai ser aplicado através dessas plataformas de call center que, infelizmente, né, acabam agindo de forma até um pouco leviana, né? Eu sei que a palavra é pesada, mas é por quê? Porque não orienta corretamente o consumidor aí, nesse ponto. O que se faz então? Então se quita 12 parcelas, 12 estão vencidas e sobre moratória, tá? E 12 aqui estão a se vencer. O primeiro cálculo que deve ser feito é descapitalizar as prestações dessas 12 que não se venceram, trazendo ela a valor presente de hoje. Isso quer dizer que esse valor, né, das prestações não é a soma dele, e sim um valor menor do que a soma, porque vai se excluir o spread, que a gente fala, que é os juros. Excluindo os juros, essa dívida dessas prestações diminui. Aí, essas 12 inadimplidas podem ser corrigidas até a data presente. Isso quer dizer que no todo do contrato, o saldo devedor seria menor. E aí, qual é a forma de se fazer a confissão de dívida bancária inquebrável? É neste momento o banco permitir a novação do devedor, tá? Através de cálculo matemático de juros simples, assim como previsto na Constituição Federal. Feito isto, por mais que por um advogado venha pedir o recálculo, tá? É possível se apresentar o cálculo matemático sem a capitalização, sem os juros compostos. E se o juiz verificar que o cálculo está certo, portanto, o devedor será obrigado a pagar essa confissão de dívida. O que não acontece nunca na prática. Infelizmente, essas empresas terceiras de call center, o que elas acabam fazendo, né? Elas corrigem as 12 prestações a juros, tá? Não descapitalizam o composto e somam com a dívida e faz o devedor confessar a dívida. E o pior, quando ele confessa, ele vai pagar de forma parcelada novamente. O banco também incute mais uma taxa de financiamento, que até aí não tem problema nenhum. Só que, como é de praxe da rede bancária, ele vai calcular a taxa de juros com composição, composta novamente, capitalizada, usando o delta da HP12C da maquininha financeira, tá ok? Então, é aí que os bancos acabam sempre, tá, desrespeitando os direitos, né? O Poder Judiciário sabe disso, muitos juízes veem isso no processo, né? Nessa, entre aspas, trapaça de cálculo, e por essas questões, tá, esses contratos são discutíveis e quebrados. Agora, se os bancos começarem a calcular corretamente, eles poderão ter mais sucesso, tá ok? Agora, quando a gente fala de uma confissão de dívida feita fora das dependências do credor, do comércio, indústria e serviços, através de um escritório, tá, de assessoria, que pode ser um escritório de cobrança, de recuperação extrajudicial, tá, ou advocacia, aqui, tá, por obrigação, nós, né, ou até profissionais liberais que vão intermediar isso, nós vamos cumprir tudo aquilo que a lei permite, inclusive orientando o credor quando os juros está fora daquilo que determina. Construindo um contrato de confissão de dívida, ok? Cuja, tá, anuência se dará fora das dependências do credor e de qualquer outro funcionário, tá ok?
e sim por um profissional especializado, né? Ou através de um escritório ou de cobrança extrajudicial, recuperação de crédito ou advocacia, tá? É fácil provar, tá? Para o Poder Judiciário ou qualquer tipo de vara judicial, tá? Que essa confissão de dívida ela foi feita de forma isenta. Por mais que esse escritório, esse profissional foi contratado pelo credor, o Poder Judiciário entende, tá? Que esse contratado não estava sob ordem, e sim sobre assessoria. E de acordo com a profissão, tá, desse profissional ou desse escritório, tá, ele deve, de acordo com o seu código de ética, assistir os direitos desse consumidor, tá, porque senão ele também poderá ser penalizado pela sua profissão. Neste caso, uma confissão de dívida, tá, exigida em processo judicial, tá, cujo contrato não foi feito nas dependências e é notório, tá, muitas vezes leva-se o nome do escritório ou o nome até do profissional que fez essa novação. Muitas vezes ele participa na confissão de dívida, até porque os honorários dos seus serviços muitas vezes vão estar previstos nessa confissão de dívida. Para qualquer juiz que recebe esse tipo de processo, ele consegue, por isso é notório, ele consegue identificar as partes envolvidas. Quem é o credor, quem é o devedor e quem é, ok, o agente intermediador. Então, esse tipo de confissão de dívida, pela natureza do comércio, indústria e serviços, raramente é quebrado. Eu, por exemplo, atuo há mais de 12 anos nesse segmento e até hoje eu não tive uma nulidade de contrato por conta da sua natureza, ok? No entanto, com a rede bancária, tá, eu já presenciei, tá, diversos contrários. Não porque eu atuo para esse segmento, né? Eu trago todas essas informações em detalhes porque eu já fui um funcionário de carreira, tá? Trabalhei 10 anos em banco, inclusive em mesa financeira, tá, dessas instituições, e por conta disso eu sei como os bancos operam. E por conta disso, tendo já especialização nesta área, né, muitas vezes, para você que quer se profissionalizar, saiba que todo esse potencial de conhecimento que eu estou transmitindo para você, ele não serve só para cobrar, mas também para defender. Depende do ponto de vista e a quem você quer prestar o seu serviço de consultoria ou de assessoria. Isso quer dizer o quê? Eu muitas vezes já orientei e já intermediei, não só da forma extrajudicial ou através dos nossos advogados, né, e consumidores diante a prática abusiva ou a prática indevida que essas instituições fazem. Por isso eu posso falar para você na prática que eu tenho precedente sim, tá, de quebra de contrato de confissão de dívida, tá, por conta do modelo matemático que os bancos operam, tá, ok? Então, nesse caso, né, o meu cliente não era o credor e sim o devedor. E por conta disso, eu, logicamente, por parte do conhecimento da lei e da forma que os bancos operam, nós conseguimos sim entrar com defesas e essas defesas tiveram êxito na sua rediscussão do cálculo matemático, tá? E infelizmente alguns bancos acabam não gostando, né, disso. Por quê? Porque a gente abre, né, um precedente que não é pequeno, um precedente muito grande aí pelas operações que muitas vezes, tá, nós entendemos como operações abusivas ou algumas até levianas por parte dessas instituições, tá, ok? Então, tá aí. Eu espero ter explicado a todos vocês qual é o funcionamento e o valor disso. Agora, eu vou explicar para vocês a prática, né? O que é você entrar com uma ação de cobrança e o que é você entrar com uma execução. Olha só a palavra, existe uma distinção dentro do processo judicial. Óbvio, eu não sou advogado, eu estou passando aqui a minha experiência na prática para que você tenha conhecimento, tá, ok? Existem alguns, tá, instrumentos de meio de pagamento
que também tem um entendimento, tá, jurídico como título executável, não necessariamente o contrato de confissão de dívida. Por exemplo, um cheque, tá, sem fundos, emitido pelo próprio correntista, nesse caso, o consumidor ou o devedor. Esse cheque, de acordo com a lei bancária, que é as normativas do Bacen, do Banco Central, o prazo vigente hoje é de 6 meses. O que é isso no entendimento da lei? Um cheque devolvido à linha 11 e 12, tá? Veja bem, ele tem que ser devolvidos de forma característica num processo para ser executável. Portanto, ele precisa estar sem fundo, tá? Existem outras alíneas, mas aqui o treinamento não é para falar de alínea de cheque, e sim para falar sobre a forma de execução. Esse cheque, se ingressado numa ação judicial dentro do prazo de 6 meses da última devolução, o Poder Judiciário, o juiz, tá, na modalidade em que essa ação foi ingressada como execução, ele vai acolher essa execução numa forma de mandato, tá ok? O juiz vai determinar a parte devedora ao pagamento imediato, sem discutir a natureza da dívida. Não importa se aquele cheque que foi dado foi para a compra de um produto lícito ou ilícito, porque não é o produto que está em discussão, e sim um meio de pagamento que tem reconhecimento, tá, como título executivo. Entenderam na prática? A mesma coisa é, por exemplo, a confissão de dívida. Ele tem esse reconhecimento do judiciário como um contrato executivo. Olha só a palavra, executivo. Ele é passível de ser exigido e não ser discutido. Por isso que eu falei no primeiro momento sobre tentar se defender de uma confissão de dívida, tá ok? Só que essa confissão de dívida na prática, né, lógico, dentro do prazo de 5, e olha só que interessante, um cheque devolvido tem prazo de 6 meses. Olha como os meios bancários eles têm prazos reduzidos. Uma confissão de dívida, ele tem 5. Né? Então, olha só as benesses, né, o que é você fazer um devedor confessar dívida corretamente. Se você ingressar aqui com mais 5 anos à frente, no último prazo da última semana, entrar com uma ação de execução, o Poder Judiciário, o juiz, vai acolher isso e mandar, olha só, através de um oficial de justiça, o endividado a pagar. E é óbvio que se esse endividado não apresentar bem em garantia que calcione o valor do produto, ou seja, o oficial de justiça, né, sabe que tem um valor agregado, e ao citar o devedor naquele ato, né, de apresentar a cópia da ação de execução, né? Existe também pelo juiz determinado um prazo para que ele deposite o valor do bem. Se assim o oficial de justiça entender que aquela pessoa não tem dinheiro suficiente para depositar, ele muitas vezes vai pedir um bem em garantia lá no local mesmo onde ele cita o devedor. Nesse caso, é muito comum pegar uma motocicleta, um veículo, né, e publicar no processo a garantia de um bem. É lógico que se pegar a característica de um bem, ele vai colocar lá o número do chassi, o documento. Quando o devedor não tem, ele vai aquilo que a lei permite, né, ser feito a busca e apreensão, que é de eletrodomésticos, também vai ter lá o número de série, né? Hoje em dia ele vai tirar foto desse bem e deixar em garantia no processo, caso o endividado não deposite dentro do prazo legal. E se ele não depositar, né, é lógico que, publicado isso, a parte, né, o credor, poderá sim pedir ao juiz, tá, essa desapropriação, essa tomada de posse do bem, que muitas vezes, né, ele vai a leilão público, porque nesta relação o credor quer apenas dinheiro, ok? Ele não quer o bem físico. Então, na prática, essa execução desse contrato de dívida, de confissão de dívida, tá, dentro das varas, dentro aí dessas praças, ou melhor, das comarcas, né, em capitais ou metrópoles, ele tem sido, tá, digamos assim, tido êxito na citação do endividado na vara, né, que podemos dizer mais lenta, num prazo máximo de 3 meses, ou seja, ao advogado ingressar com uma ação de execução, tá, o oficial de justiça citar a parte, tá, o devedor, o inadimplente, tá, que pode, a partir de 1 semana ou até 3 meses,
tá? Essa confissão de dívida, tá, foi exigida perante a um juiz de direito na forma de execução, ou seja, em 3 meses, tá, a pessoa citada, tá, se ela não depositar o pagamento, o juiz não vai querer ouvir, tá, as suas defesas ou discussões, lembrando, se for do comércio, indústria e serviço, e se foi feito em escritórios ou profissionais independentes e não pelo credor, muitas vezes essa confissão de dívida, tá, será passível de penhora, de busca, apreensão ou leilão de bens, e o que é mais, né, eficiente é o bloqueio judicial, que nada mais é do que a penhora eletrônica que a gente fala, né, que é onde o juiz de direito ele vai, através do seu acesso particular, concedido pelo Poder Judiciário, né, ele entra lá no Banco Central, né, dentro da senha e o login do juiz, ele vai verificar em qual instituição financeira esse endividado possui uma conta e qual recurso passível, de acordo com a lei, que pode ser bloqueada. O que acontece na prática? O devedor, no dia seguinte, se ele tiver um valor guardado em aplicações ou se tiver valor, né, em conta corrente, esse valor já estará bloqueado. E, lógico, dentro daquilo que determina o Poder Judiciário, esse bloqueio ele tem um prazo, né? O juiz é que vai determinar esse prazo, geralmente são 3 dias, tá? Quando ele não coloca, em 3 dias aquele valor está na conta, mas o correntista não consegue transitar mais esse dinheiro e o juiz acaba em 3 dias, né, o Banco Central ele tira esse dinheiro da conta e deposita e deixa disponível ao Poder Judiciário, tá, ok? Onde quem acessa, né, é somente o juiz, é ele quem libera, tá, ao credor ou seu advogado ou seu procurador a retirada desse valor, né, penhorado de crédito, tá, ok? Tá vendo? Então a confissão de dívida ela tem um atalho jurídico fenomenal, porque não é uma ação discutível, é uma ação de ordem de pagamento, tá? Por isso ela é determinada, né, como ação de execução. É lógico que se a gente fala de ação de execução, então a gente tem que falar sobre o que é ação de cobrança ou ação monitória, tá, ok? Como eu não sou advogado, eu não vou explicar qual é a diferença entre ação de cobrança ou monitória. Em tese, aí eu peço para que você procure um vídeo de um advogado para que explique a você. Eu estou aqui para ensinar cobrança na prática. Então, o que é ação de cobrança e monitória na prática? Tá? Nada mais é do que exigir, tá, a modalidade do fornecimento ou da prestação de serviço da dívida primeira, sem o processo da novação, ou seja, é uma nota fiscal, é um cheque devolvido depois do prazo de 6 meses, é uma duplicata, né? É também uma nota fiscal, muitas vezes, ou até um estorno de compra por cartão de crédito, tá? Isso, lógico, devidamente demonstrado, um advogado, né, neste caso, vai ingressar com uma ação monitória ou ação de cobrança, vai depender da característica do tipo de venda que você fez e do negócio em si que está sendo discutido. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né, contrato de locação dentro do novo Código de Processo Civil, tá? Ele, uma vez que bem explícito, de acordo com o que o próprio Código Civil determina, ele também pode ser reconhecido hoje como um título executivo, assim como o cheque devolvido dentro do prazo de 6 meses. Olha só que engraçado. Uma vez a locação, tá, inadimplida, tá, ela pode ser sim acolhida por um juiz como um processo de execução, mas se ali se discute multa, se discute, por exemplo, o reparo do imóvel, coisas assim, esse contrato, então, não poderá ser exigido como uma execução, e sim como uma ação monitória ou uma ação de cobrança, tá? Geralmente é de cobrança quando se trata, tá, da natureza de relação de venda, tá, de comércio ou de fornecimento. A prestação de serviço, muitas vezes, ela pode seguir a linha monitória, tá, para
se discutir o direito daquele contrato, por isso monitória. Tanto a ação de cobrança quanto a monitória, ela vai passar por um processo muito lento e custoso para o credor. Neste caso, quando ingressado com a ação, lembrando que eu já falei aqui nesse vídeo, o juiz acolhe essa ação, né? Se feita corretamente, o juiz, então, manda citar as partes, nesse caso o devedor, ele é citado como a cópia do processo, dá um prazo, tá? Nesse caso ao consumidor, ao inadimplente, devedor, para que ele constitua um advogado e se assim mesmo ele não tiver poderes financeiros para isso, ele pode procurar uma vara judicial do Poder Judiciário, né? E ter aí um advogado gratuito para poder se defender. Diante a essa citação e o prazo, tá? Dependendo da vara judicial, tá? É a partir de 3 meses, tá? Podendo até demorar 6 meses para esse devedor ainda estiver devidamente citado para o quê? Dentro do prazo, né? Ele constitui um advogado gratuito ou pago, ele se manifesta no prazo de 15 dias, geralmente, tá? Feito esta defesa, tá? Ele ainda vai ter um outro prazo onde o juiz vai ler o processo, ver se tudo isso foi cumprido, para marcar uma audiência de conciliação, que a gente chama, tá? Que é onde nem sempre o juiz estará presente, ele pode nomear alguém para que ambas as partes, credor e devedor, possam estar na frente desse nomeado, desse conciliador, para poder se entender, ver se amigavelmente na frente, né, desse conciliador, né, dentro do fórum, geralmente, né, há ali uma negociação amigável e frutífera. Essa etapa, olha só que engraçado, então você ingressa com a ação de cobrança ou monitória, ou a vara, nesse caso, né, o cartório, né, da vara, ele tem em média 3 meses entre acolher a ação e mandar a citação ao devedor. O devedor, quando recebe, ele tem 15 dias em média para constituir um advogado. Quando o advogado constitui, tá, ele tem ainda um prazo para poder se defender e apresentar e protocolizar a defesa. Tudo isso vai para o cartório novamente, ele é organizado e liberado para o juiz. E aí é aquilo que a gente fala, né? Ele vai entrar na pilha, né, de processos que o juiz tem na sua mesa. E é onde a gente fala, né? Depende da sua sorte, se o funcionário vai colocar o teu processo aqui em cima ou se ele vai colocar aqui embaixo. Por quê? A brincadeira. Porque muitas vezes você pega o primeiro processo de cima, né? Nunca você vai tirar da pilha de baixo. Então é por isso que muitas vezes a gente fala lá do jeitinho, né? De falar lá com o assistente do juiz para ver se coloca o teu processo em cima, né? Então é isso que a gente acaba brincando. Então se você tiver a sorte do processo estar em cima, então quem sabe, né, no prazo de 6 meses você tem aí uma conciliação. Se o teu processo cair aqui na fila de baixo da torre de processo que está na mesa do juiz, possivelmente você pode ter aí 1 ano ou até mais, tá, para ter a audiência de conciliação. Onde nessa audiência de conciliação, nenhum dos dois são obrigados a fechar negócio, tá ok? E aí, né, nesse caso, se tornar infrutífera, tá, essa audiência de conciliação, o que vai acontecer? Novamente, esse conciliador ele vai apresentar lá, né, uma ata dessa audiência, vai assinar, vai declarar que não foi frutífera, isso novamente volta para o cartório do fórum, que vai organizar a documentação, isso vai demorar alguns dias ou meses, né, até disponibilizar para o juiz e voltar para a fila. Mais uma vez, em cima ou embaixo, você vai aguardar uma longa data para que esse juiz consiga identificar que não houve sucesso e aí sim ele vai ler o processo todo, é aí que ele toma pé do processo inteiro, do que se está discutindo, e ele pode, nesse ato, tá, intimar as duas partes para uma audiência de julgamento, instrução e julgamento, tá ok? Neste caso, olha só, a segunda audiência, tá, também passará num prazo de 3 meses ou até 6 meses para novamente citar a parte. Essa parte novamente terá prazo com o seu advogado para se apresentar ou até muitas vezes apresentar testemunhas
e por isso, dentro dessa lentidão, né, o credor aí vai aguardar de 6 meses até 1 ano e meio, provavelmente, para ter uma audiência de julgamento de instrução ou, né, ter aí a presença do juiz para fazer essa última tentativa, né, na frente dele agora, de conciliação. É óbvio que uma audiência dessa característica, né, o juiz ali, né, se tornando infrutífera, né, ele vai acabar dando a sentença dele, que muitas vezes poderá ser desfavorável a apenas uma parte. Por exemplo, se aquilo que está sendo exigido, né, não foi devidamente comprovado, o credor poderá perder o direito de crédito. O endividado, o devedor nesse caso, né, se ele não apresentar provas suficientes, né, sobre a sua defesa, ele será sentenciado ao total pagamento com todas as correções. Lembrando que uma sentença judicial, ela deve ser paga à vista, não existe parcelamento, ok? Tudo bem que ainda existe para a parte perdedora, né, um recurso, né, em segunda instância, ou aliás, pelo primeiro o juiz mesmo que sentenciou, um recurso pedindo a ele uma apelação de uma forma de se cumprir essa sentença que também poderá ser parcelada. Digamos que isso não foi satisfeito, foi negado por esse próprio juiz, e as partes, tanto de um lado ou outro, poderá recorrer a uma segunda instância, tá, ao Tribunal do Estado, né, que possa analisar essa sentença do juiz, isso se houver características discutíveis dessa sentença, ok? Se não houver nenhuma característica, lógico que ele não tem a possibilidade de recorrer ao tribunal. E aí vocês já podem entender, né, até esse recurso acontecer e ir para a segunda instância pode demorar aí na brincadeira de 6 a 1 ano e meio novamente, até fazer com que essa ação, essa sentença seja reanalisada pelo tribunal. E aí, por último, né, digamos que o tribunal não reforma essa sentença, porque não olhou corretamente aquilo que está previsto na lei, onde o juiz de primeiro também não observou, você poderá também recorrer ao Tribunal Superior Federal, né, o STF, ingressando essa ação aí à terceira instância, indo a Brasília para ser discutido. Então, para você ter uma ideia, né, aquilo que seria executável em 3 meses, né, você está falando aí na brincadeira de um processo que vai ser, né, ter êxito de recebimento, né, de 1 ano até 5 anos ou mais, vai depender das instâncias dos recursos. Lembrando o seguinte, tá? Por parte do credor, nesse caso que você está me assistindo, você quer atuar aí defendendo o seu credor, né, que é o seu empregador, ou o teu cliente, se você é um autônomo e presta serviço, né, de consultoria e assessoria ao seu cliente, na forma individual ou através de um escritório, do seu escritório, ou também, né, como o escritório de advocacia, você já sabe que todos esses processos, parte do credor, né, que tem também direito de exigir essa dívida, né, ele poderá fazer, mas não ou nunca na forma gratuita. Ele sempre vai poder exigir recolhendo as taxas que o Poder Judiciário determina pela natureza de atividade e o porte da empresa, tá? Lembrando que uma empresa, né, declarada simples nacional, né, existe sim aí uma ajuda do Poder Judiciário em redução dessas taxas. Isso quer dizer que uma empresa simples nacional, uma ME, da vida, né, que a gente fala, ela pode sim ter uma ação, algumas custas pagas de forma inferior para ingressar com a ação. Mas toda vez que houver essa movimentação, lembre-se, você vai pagar uma custa do processo. A citação por oficial de justiça, a citação por correspondência, quando você faz um pedido de bloqueio judicial, né, Cisbajude, Renajude, que são exatamente as taxas para o juiz entrar no acesso lá do Banco Central e ver se tem dinheiro, né, por parte do devedor, ou até um arresto, penhora de bens, né, busca e apreensão, tudo isso é movido através de guias judiciais, né, acolhidas. Isso é que a gente está falando diretamente no processo. Quando a gente fala aquilo que não está no processo, por exemplo, essas 2 audiências, tanto a de conciliação como a de instrução e julgamento, tá? Se você, credor, não for presencialmente, né, você pode ter gastos com prepostos, né? E aí, muitas vezes, além do advogado, né, o teu funcionário ou você mesmo vai ter gastos até essa audiência,
que muitas vezes pode ser infrutífera. E de acordo com as características, né, e o que determina também os direitos do consumidor, por conta da hipossuficiência, muitas vezes esse consumidor não está na praça onde ele adquiriu o produto ou serviço, ele se mudou. Digamos que você ingressa com uma ação de cobrança humanitária no estado de São Paulo, cujo produto foi adquirido, fornecido e inadimplido, mas esse consumidor agora foi para a Bahia, né? Foi para o Nordeste. Você imaginou, né? A vara do Nordeste ou o advogado lá, que vai defender o devedor, ele vai pedir para responder lá no Nordeste. Você imaginou você pegando um avião ou muitas vezes o teu funcionário preposto e o advogado indo para lá para poder te representar numa audiência que ainda é de conciliação? Você imaginou? Então é diante disso que a gente vê na prática que muitos credores acabam absorvendo como perda, tá, o valor de crédito. Por quê? Porque ao tentar exigir ou cobrar na lei, ele vai se tornar tão custoso, oneroso, né, e moroso, e isso faz com que muitas vezes esse credor não faça essa cobrança. Agora, pegar essa perda e embutir, né, no lucro, né, ou no valor do produto para revender as pessoas de bem, não é algo ético, não é algo legal e nem de bom senso, né? Principalmente numa economia hoje globalizada ou de forte concorrência, onde o aumento de preço muitas vezes vai colocar o próprio credor em desvantagem comercial, né? Podendo inclusive não conseguir vender mais seus produtos ou serviços. Bom, diante disso, nós profissionais que sabemos então fazer uma cobrança extrajudicial, né, nós temos grande espaço de mercado para poder, né, prestar os nossos serviços, para poder fazer a nossa consultoria e nossa assessoria com toda a dignidade, todo o comportamento do que é aquilo que a nossa profissão prevê e também nos permite. E é lógico, ganhar o nosso sagrado honorário, né? E que muitos credores acreditam até que dentro da mágica que nós fazemos, aparentemente é fácil, né? Vocês agora em vídeo, que na brincadeira aqui já avançamos mais de 1 hora, você já viu a complexidade que é. É lógico que eu estou traduzindo isso de uma forma muito fácil para que você saiba como, na prática, se comportar para dar a consultoria ao seu cliente ou assessoria no processo da exigência dos créditos, né, oriundos dessa cobrança. Agora, poxa, Caio, você não falou de banco, então como é que é? O banco piorou, né? Fora aquilo que eu falei para vocês que é discutível, né? Muitas vezes a ação, nesse caso, a ação monitória, né? Não é uma ação de cobrança, é uma ação monitória, muitas vezes do contrato de financiamento no cartão de crédito, do cheque especial, né? Para o banco vai ser pior ainda, né? Porque em alguns contratos ali são 3 anos, se o banco não entrar rapidamente, aquilo é perda. Tá? E só para enfatizar a vocês, o que é prescrição? Prescrição é o direito que o credor tem, tá, de ser acolhido o teu pleito, de exigir a dívida frente a um juiz, frente ao Poder Judiciário. Acima desse prazo, tá, a prescrição nada mais é do que uma normativa para o juiz. O juiz de direito está desobrigado a julgar aquele processo, acolher e julgar. Então é apenas isso. Então o prazo de prescrição é apenas o prazo do direito que o credor tem, tá, de recorrer ao Poder Judiciário e ser acolhido pelo seu pedido, tá, de ajuda ou pedido de apoio diante a uma autoridade judicial. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, aí, dê aí o seu gostei, não gostei, põe o seu joinha aí, né? Se inscreva no nosso canal, assim você vai receber aí várias outras publicações que são gratuitas, outros cursos que são pagos, mas é um valor baratinho, eu tenho certeza que isso não vai fazer diferença frente à capacidade de ganho que você vai ter depois de assistir os nossos cursos, tá ok? Se você tiver alguma dúvida sobre esse treinamento, esse curso, por favor, coloque aí. Se tiver simples, eu vou responder na parte, se não, eu vou procurar você para te responder ou, dependendo, se for de dúvida comum, fazendo também um outro vídeo esclarecedor para todos, tá bom? Espero que vocês tenham tanto sucesso quanto eu tive na minha carreira e por essas vivências, né, sempre aprimorando, sempre melhorando a tua capacidade
não só profissional, como também efetiva de você ajudar os seus clientes, tá bom? Então, meu muito obrigado e até breve no nosso próximo treinamento, nosso próximo encontro. Um abraço a todos.